Muito bem, já estamos acomodados e eu quero dizer da minha alegria em poder refletir com os irmãos acerca de mais esta lição da escola dominical, da escola bíblica dominical. Meus irmãos, na semana passada, o presbítero Francisco nos conduziu no assunto de ateísmo e mostrou grande número de pensadores dos nossos tempos e dos tempos antigos, como é que as pessoas chegaram à condição de afirmar que Deus não existe e à condição de afirmar que tudo quanto nós vivemos é às nossas custas. E eu estava escalado para falar sobre a lição número 6. Então, durante a semana, assistindo à aula do presbítero Francisco, eu vi que ele começou pela lição 5, fez uma apropriação indébita da lição número 6. E eu liguei para o pastor e disse assim, e agora? Então o pastor disse assim, vá para a lição 7. Eu, mais do que depressa, obedeci. Eu não sou ateu, não é? Eu creio na palavra que vem do alto. Então, eu fiquei com a lição número 7. E a lição número 7, embora tenha um título assim muito sugestivo, muito agradável, não é uma lição muito boa para a gente. Porque vai mostrar como nós estamos militando, mesmo tendo o nome de evangélicos, nós estamos militando em diversas correntes teológicas. E algumas dessas correntes teológicas são correntes perigosas, no sentido de acrescentar coisas ao evangelho que não existem. Não deveriam estar ali, mas as pessoas incluem isto. E por que incluem? Porque nós não gostamos de ser rotulados. Ninguém gosta de ser rotulado como insuficiente. A gente já falou há uns tempos atrás de uma frase que Jesus disse. Ele disse assim, depois de vocês fazerem tudo quanto vos é ordenado fazer, digam assim, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito, não fizemos nada além do que deveríamos ter feito. Na verdade, quando Jesus está falando aos discípulos que eles são inúteis, não está falando que eles são imprestáveis. Está falando que a obra que eles fizeram não é uma obra que Deus aceitaria se não fosse por meio de Jesus, entendeu? Porque ela é carregada de imperfeições. Ela é carregada de nossas dificuldades pessoais. Então, mesmo que a gente faça tudo bonitinho, dentro dos padrões, ainda assim, essa obra vai carregar a nossa imperfeição, a nossa frustração, a nossa limitação. É nesse sentido que é inútil. Ela não faz aquilo que a obra de Jesus Cristo faz. A obra de Jesus Cristo satisfaz.
A obra de Jesus Cristo é completa porque ele não pecou. Mas a nossa obra, infelizmente, apesar de muito boa, carrega as marcas do nosso pecado. Eu tive um pastor que era muito entendido no grego. E ele gostava de ter algumas tiradas assim. E eu trago para vocês uma tirada dele. Ele disse assim: o homem é um bicho peludo. Onde ele põe a mão, ele deixa pelo. A ideia é bem essa. Onde nós realizamos alguma coisa, nós deixamos a nossa marca limitada. Não é? E todo mundo vê, todo mundo sabe. Você pega um objeto qualquer, você comprado na loja, se você for olhar, você encontra as imperfeições, as marcas humanas ali. Quando então entramos no espírito desta lição, o texto básico é o utilizado pelo nosso autor da revista, Gálatas capítulo 1, em que Paulo saúda, nós não vamos ler agora não, em que Paulo saúda as igrejas da Galácia, e ele então se lembra que Jesus Cristo foi posto na terra para nos desarraigar deste mundo perverso. E aí então, ele imediatamente já solta uma crítica para a igreja. A igreja começou a andar com Jesus Cristo e está interrompendo a sua caminhada com Jesus Cristo para adotar, para acrescentar obras à obra de Jesus. Então, por onde eu resolvi andar? Eu resolvi andar a partir da primeira aliança que Deus fez com o ser humano. O que é uma aliança? Aliança é um acordo, é um pacto, é um concerto, é um trato, é um contrato. Deus trabalha conosco na forma de contrato. Eu faço isso, vocês fazem aquilo. Não é? Deus trabalha assim. Deus tem um propósito para a gente. Então ele diz assim: eu te abençoo, mas você, em contrapartida, faz aquilo que eu quero de você. E quando ele criou o ser humano e fez com o ser humano um contrato. Então, obviamente, cada aliança que Deus fez, por exemplo, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, Deus fez alianças. E na medida em que ele ia fazendo alianças, tinha a outra parte e tinha o contrato. O que ele vai fazer e o que a pessoa tem que responder fazendo. Neste caso aqui, eu queria destacar o contrato que foi feito lá no Éden, lá atrás. Foi um contrato chamado contrato de boas obras, contrato de obras. Contrato de obras. Então tinham duas partes, Deus e o homem entrando num acordo, e aí você tem uma condição: de todas as árvores do jardim, você pode comer de todas, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Não está estabelecida a condição? É simples. O que vai acontecer com o homem se ele permanecer fiel ao contrato? Ele não morre. Ele vai tendo a sua vida prolongada.
porque ele pode comer da árvore, árvore da vida indefinidamente. E ele pode viver no estado de inocência indefinidamente. Porque ele está cumprindo o lado bom do contrato. Mas se ele, porventura, quiser comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entra na cláusula do contrato que diz: você morrerá. E Deus cumpre o contrato. Não tem nada de injusto nisso. Concordam vocês? O contrato não estava estipulado? Pois é. Então, diante dessa condição está lá a condição de obediência que Deus impõe ao homem. E uma promessa, a promessa de continuar vivendo indefinidamente, isto é, entendido pela alternativa de morte como resultado da desobediência. Então você tem essas situações aí mantidas. Deus não vai mudar de ideia. Olha, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu vou revogar o contrato. Ele não faz isso. Ele mantém esse contrato. E, como consequência, então, nós temos no desenvolvimento da história da igreja, no desenvolvimento dos estudos que foram feitos, determinados grupos, como os anabatistas do século XVII, começaram então a sustentar a posição de que o contrato feito, se você me obedecer, eu te abençoo, se você me desobedecer, eu te amaldiçoo, esse contrato teria sido anulado. Começaram a afirmar isso. Olha, nós não temos nada a ver com Adão. O que Deus falou com ele, foi com ele. Nós não temos nada a ver com ele. E nós não temos nada a tratar na forma desse contrato. Mas, ao contrário disso, os reformados disseram: não, o contrato está valendo ainda. Toda a pessoa que obedecer a Deus, é como Calvino teria dito um dia, não disse com as palavras que eu vou dizer, mas ele disse, eu li isso, as palavras exatas eu não tenho aqui. Ele disse assim: olha, Deus disse que uma pessoa sem pecado podia herdar o céu. E é verdade. Uma pessoa sem pecado herda o céu. O problema é encontrar essa pessoa. Qual pessoa vai ter a coragem de comparecer diante de Deus e dizer: presta atenção, Deus, meu Pai, em toda a minha vida, em todos os segundos, os minutos, as horas da minha vida, eu jamais pequei contra Ti. Eu jamais deslizei de Te obedecer. Diz assim, qual é o louco que vai se apresentar diante de Deus e dizer isso? Mas continua a exigência. Então, os reformadores adotaram a posição de que a aliança é parcialmente do passado, mas ainda está valendo. Quer ver? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso faz parte do contrato de obras, lá do passado. Você pecou, você morrerá. Isso está valendo. Deus não mudou essa regra. Do mesmo jeito que Deus não mudou a regra do tu és pó e ao pó tornarás. Você pode ser salvo em Jesus Cristo e você carrega dentro de você a esperança de vida eterna, mas você sabe que o seu corpo vai para o espaço. Cedo ou tarde ele vai. Seja de um jeito ou seja de outro, ele vai embora.
ele não pode perdurar. Ele tem que morrer. O apóstolo Paulo diz que é necessário que ele morra para que você ressuscite em novidade de vida, em corpo semelhante ao glorificado por Jesus. Então, não adianta fazer plástica. É bobagem, só vai retardar o inevitável. Então não gaste dinheiro com isso. É melhor ter a cara enrugada e viajar, conhecer o mundo, do que ficar gastando com um médico aí, tentando remendar o que não pode mais ser remendado. Hã? Não é? Tem uma lei chamada gravidade. Ninguém resiste à gravidade. Não é? Tudo vai caindo, até a bochecha vai caindo. Não é? Não é? Já colocou no... Em vez de fazer plástica, usa durex. Vai puxando aí. Cada vez que vem na igreja, por que essas marquinhas aí? Não, é durex. Aí nós, então, temos a resposta reformada para a questão das boas obras, para a questão do contrato de boas obras. E a resposta é a seguinte: ainda permanece a exigência de obediência perfeita, a maldição e o castigo pronunciado sobre o transgressor ainda se aplicam a todos os que continuam no pecado, e a promessa condicional ainda está em vigor. Deus poderia tê-la retirado, mas não o fez. É evidente, contudo, que depois da queda, ninguém pode cumprir a condição estabelecida, exceto Jesus. Então existe um contrato de obras e um contrato de graça. O contrato de obras foi cumprido em Adão e permanece até hoje como um peso que nos conduz para a pessoa de Jesus, porque não existe esperança fora de Jesus. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar que as nossas boas obras não nos justificam diante de Deus pelo contrato das boas obras. Entenderam? Entenderam? Uma pessoa que diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não jogo, eu não ofendo meu vizinho, eu sou uma pessoa pacífica, eu não proponho a guerra, eu sustento as pessoas, eu faço caridade. Só que você está dentro dessa regra. Você é pecador, você é falho, você é imperfeito, então você está condenado. Mas eu sou tão bom. Mas você está dentro da lei de Deus que disse: toda alma que pecar, essa morrerá. Não tem o que fazer. Não há um justo sequer. Aí então, nós entramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e eu queria pedir a sua ajuda, lendo comigo essa passagem. Dá para ler aí? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se a primeira afirmação aqui é que Deus mudou o critério. Deus mudou o critério. Qual foi o critério que Deus usou? Deus usou a sua misericórdia, porque Ele olhou para todos nós e nenhum de nós preenche o pacto, o contrato da obra. Aquele inicial. Nenhum de nós consegue cumprir isso. Então Ele, por conta disto, usando da sua misericórdia, usando do seu amor, e nós em condição de morte, porque a gente não tem como cumprir o contrato dele, ele nos dá vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu queria que vocês abrissem em Romanos no capítulo 3, para vermos como é que Paulo apresenta essa questão do que Cristo fez. Versos de número 21 até 26. Alguém pode ler aqui? Eu vou com o microfone para acompanhar a leitura. Quem vai ler? Francisco vai ler. Obrigado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele quem tem fé em Jesus Cristo. Então você verifica que Deus lança um novo contrato. E qual é o novo contrato? O novo contrato é: o meu filho, que não peca, que não pecou, vai viver a vida de vocês, vai cumprir o meu contrato inicial, integralmente, e vai ter mérito. E vai ter mérito. A obra dele vai ter mérito. Por que vai ter mérito? Porque ele não errou nunca contra mim. Ele se manteve obediente a mim, sob todas as condições, em todo o tempo. Ele foi perfeito na sua obra. Então ele ganhou o direito de reivindicar para si os benefícios do contrato. Vocês estão entendendo? Jesus comprou com o seu sangue a humanidade para si, por conta de ter obedecido o primeiro contrato. E Deus determinou que toda pessoa que queira entrar no contrato de Jesus, entre por meio da sua fé, e não por meio da sua obra.
dos seus atos, das suas forças. Tem que descansar no que Jesus Cristo fez. Não tem outro recurso a não ser descansar no que Jesus fez, porque a minha obra, ela é imperfeita por natureza. E eu não tenho competência para pleitear, como se eu fosse Jesus, eu não tenho competência para pleitear. E eu também não tenho competência para juntar alguma coisa minha ao que Jesus fez. Essa é, especificamente, meus irmãos, a guerra que nós enfrentamos hoje. Porque há um grupo sem número de evangélicos que está dizendo que nós devemos crer que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, mas nós temos que complementar a obra de Jesus com nossas obras. Dureza, hein? De onde nasceu isso? Olha, a coisa roda, mas nós temos diversas posições teológicas que estabelecem qual é a ordem da salvação. Por que eu trouxe isso para cá? Exatamente para mostrar que as correntes teológicas determinam, de certa maneira, o pensamento da igreja em todas as épocas. E eu fui buscar na Wikipédia essa tabela aqui. O que eu encontrei nessa tabela aí? Eu encontrei um posicionamento católico romano que estabelece o seguinte: a salvação das pessoas foi entregue à igreja. Quem salva é a igreja. Como é que é? Quem salva é a igreja. Nas letras miúdas da Igreja Católica Apostólica Romana, está dito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está dito que Jesus Cristo faz parte da Trindade, está dito que só o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz, mas depois se ensina o seguinte: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o poder de salvar uma pessoa está conferido à igreja. Jesus Cristo é o Salvador? É, mas ela que abre as portas e fecha as portas. Então, o que é necessário fazer? No caso específico do catolicismo romano, eles entendem que Deus salva pessoas pela sua presciência, pelo seu conhecimento prévio. Mas Ele salva as pessoas que aderem ao catolicismo, por meio dos sacramentos obedecidos. Então, se você for, quando criança, batizada, se você tiver a sua confirmação feita pelo sacerdote, se você participar da Eucaristia, se você praticar a penitência, se você receber a extrema unção, você está sendo encaminhado para o céu. Qual é a tese das boas obras? A boa obra é você obedecer cada passo desse. Você fazer caridade, você cuidar dos pobres, você ter uma postura sempre saudável, mas o pressuposto é o seguinte:
você foi batizado quando criança, você foi transformado de pagão em cristão, chancelado pela igreja. Não existe um arrependimento, não existe fé, não existe quebrantamento, existe aderência. É como entrar para um clube de futebol, é como entrar para uma associação qualquer. Você se sujeita às regras, você está dentro. Então, a mensagem da igreja é sempre no sentido das pessoas virem para ela e aceitarem os seus sacramentos. Aqui não está o casamento, mas o casamento também é um sacramento. Você tem que casar na igreja para ser salvo. O luteranismo foi o primeiro que se indispôs com esse conceito. Lutero bateu de frente com essa coisa, ele cria na predestinação, ele cria na eleição, ele aceitava, mas a gente então tem uma lista de coisas que mostram o seguinte, que para uma pessoa começar a ser salva, ela precisa ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E Lutero considerava isso fundamental. Se a gente não pregar o evangelho, meus irmãos, as pessoas não vão ser salvas. Então você começa a ter noção do que é boa obra de um crente. Boa obra de um crente é pregar o evangelho a toda criatura. Boa obra não é dar 10 merré para a pessoa necessitada. Dar a obra, fazer a obra de Deus é uma coisa maior. É uma coisa maior. Aí então Lutero mostra que depois desta chamada, a pessoa é iluminada pelo Espírito Santo de Deus, se arrepende e a partir do seu arrependimento ela é regenerada, justificada e realizada uma união mística pelo Senhor. Lutero defendia que a salvação de uma pessoa só se dá pela graça de Deus mediante a fé, não por obras. Mas ele estava no contexto de fugir da Igreja Católica. Então ele diz, não por obediência a nenhum sacramento deles. E aqui a gente tem então o processo de santificação que Lutero lutava bastante a respeito disso, falava a respeito disso, e temos a conservação, que significa a preservação do crente até o fim da sua vida, na graça de Deus. Aí nós chegamos em uma disputa que é mais acirrada no mundo, que é a disputa entre Armínio e Calvino. No caso de Armínio, ele dá importância ao ser humano. A ênfase de Armínio está na capacidade que o ser humano recebe de Deus por meio de uma coisa chamada graça preveniente, de aceitar ou de recusar a fé. Ele tem livre arbítrio. E como é que Deus predestina? Deus predestina os que Ele sabe antecipadamente que vão ser salvos. E é nisso que eu acho que o arminianismo morre pela boca. Pelo seguinte, vamos pensar logicamente. Deus já sabe que um dia, na sua vida, você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E Ele predestina você para isso.
Você pode perder a salvação ou não? Mas o arminiano diz que pode. Então, de repente, não adianta nada Deus predestinar, porque a pessoa pode escolher sair fora. Então, existe esse furozinho aí na teologia. O que acontece com Deus? Deus tem o trabalho de, mediante a sua presciência, predestinar, eleger e derramar a sua graça preveniente, que é uma disposição no mundo para que as pessoas aceitem a Cristo. Nessa questão do arminianismo, se Deus tem que olhar no futuro para predestinar, quem pôs o futuro para ele olhar? Não tem como. Não faz sentido Deus ter que olhar uma coisa se Ele mesmo que vai fazer. Não faz sentido, né? Mas parece lógico se a gente considerar que o ser humano, na opção calvinista, não tem escolha nenhuma. O Armínio diz assim, não, o homem tem escolha, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, só que ele descarta a ideia de que se Adão pecou e trouxe para a humanidade inteira essa solidariedade de pecado, ele não aceita essa ideia. Ele aceita a ideia de que cada pessoa é pecadora por si mesma. Não tem nada a ver com o passado, o pecado original não foi transmitido. O pecado original não tem nada a ver. O que Adão fez é problema dele lá. Os anabatistas pensavam assim. É muito complicada essa nossa aula, não é? Está complicada, não está? Não está? Mas vocês estão acompanhando ou não? Muito bem, então vamos continuar. E aí então, quando a graça de Deus está assim como uma névoa sobre todos, existe a pregação do Evangelho, aqueles que querem, por seu livre e próprio arbítrio, aceitam, acreditam, e aí então, depois que eles acreditam, Deus os regenera, Deus lhes dá uma condição em que eles se percebem pecadores necessitados de salvação, necessitados de perdão, e eles então são justificados diante de Deus, santificados e recebem a glorificação lá na frente. Mas eles podem, a qualquer minuto, desistir de tudo isso e perder a salvação, rejeitar a salvação. É por isso que eles precisam se exercitar nas boas obras para não perder a fé. Adventistas são assim. Congregação Cristã no Brasil é assim. Batistas regulares são assim. Pentecostais e neopentecostais são assim. Todos eles precisam perseverar todos os dias para ter certeza da sua salvação. E qual é o meio? O meio são as boas obras. Então, Cristo me salvou? Cristo me salvou. Mas eu tenho que realizar as boas obras para me manter na salvação. É meio complicado esse negócio. É meio complicado nesse negócio. Quer dizer, a salvação é suficiente. Mas o discurso do púlpito é: você precisa confirmar a sua salvação todos os dias, você precisa fazer as boas obras todos os dias, para ter segurança da sua salvação.
E, de certa maneira, o arminianismo nasce em reação ao calvinismo, que é um pouco mais antigo. Porque o calvinismo diz assim: se Deus disse que te salvou, Ele te salvou, creia. Aí os caras, mas não tem que fazer nada? O calvinismo responde: não tem que fazer nada. Você só pode ter segurança mediante a fé. Mas isso é muito raso. A gente não coopera com nada. A gente não faz nada. Como é que a gente pode ter certeza? Só pela fé. E aí chegamos no calvinismo, que diz o seguinte, que Deus não predestina porque Ele sabe antecipadamente. Ele predestina porque Ele é soberano. Ele é o dono, Ele tem o direito de dizer esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse eu quero, esse eu não quero. Gente, eu sou utilitarista. Sempre fui utilitarista. Por que que Deus tem esse critério? Qual é o critério dele? Não me pergunte. Eu não sei dizer. Mas o que eu sei é o seguinte: se Ele te chamou para ser crente neste mundo, é parada, hein? É dureza. Não é? Não é difícil ser crente? É difícil ser crente, é difícil manter a palavra de Deus no coração, é difícil a gente viver pela fé, é difícil a gente fazer alguma coisa dizendo eu estou obedecendo ao invisível. Os crentes nesta terra são tidos por loucos. Você queria ser taxado assim? Você é crente? Você é um louco. Você gostaria de ser... Ninguém gostaria de ser desprezado pela sociedade por acreditar em Deus. É por isso que Deus enche o crente de promessas. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu coloco sobre vocês o meu Espírito, e Ele vai fazer vocês recordarem de tudo que eu vos disse. Vocês serão entregues nos tribunais. Alguém quer essa vida? Alguém quer essa vida? De sã consciência, eu não quero. Mas quando Paulo fala do amor de Cristo, ele diz, o amor de Cristo me constrangeu, eu fui amarrado no amor de Cristo, não tem por onde escapar. Eu quero servir a Jesus. E se eu for atribulado, glória a Deus. Se eu estiver bem, glória a Deus. Não importa o que aconteça, eu vivo para o meu Senhor. Quer dizer, a partir dessa noção que Paulo passa, a vida cristã é vida sacrificial. E eu, como disse, sou utilitarista. Por que é que Deus ia chamar a gente para isso? Exatamente para a gente levar uma vida de boas obras nele. Só mais uma coisa aqui quando no versículo 10, aliás, de Efésios 2, quando fala que nós somos feitura dele, nós somos o resultado da obra do feitor, do artífice. E quando o artífice nos fez, ele colocou nessa feitura que era para a gente praticar as boas obras. Uma vez que nós fomos regenerados, voltamos a sermos regenerados filhos dele, nós temos naturalmente que seguir as boas obras. Não é esforço extraordinário, não deveria ser, né? Esse é o nosso currículo a partir daí, né? Esse é o nosso currículo a partir daí. O ponto é que depois que Deus predestina e elege, Ele chama as pessoas, e quando Ele chama as pessoas, Ele prepara o coração das pessoas para elas aceitarem Jesus. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados,
mas ele vos ressuscitou em Cristo Jesus. A operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa acontece antes dela aceitar Jesus, que é o processo do coração dela ser preparado para aceitar Jesus. Então ela é convencida do pecado, da justiça, do juízo. Ela é convencida pelo Espírito Santo por decisão divina. E aí ela crê. E quando ela crê, quando ela confessa Jesus Cristo, então junta o desígnio de Deus com a vontade dela. E é só nesse momento que a gente é sinergista. Ela é justificada e ela começa o processo de santificação, que é o processo de crescimento na direção de Deus. Diga. A predestinação e a eleição dentro do arminianismo parece que não tem senso, a menos que a gente tenha duas definições para cada uma dessas, uma para o calvinismo e outra para o arminianismo. Nenhuma posição pode fugir da ideia de predestinação, porque a Bíblia diz que Deus predestina. Entretanto, a forma como eu predestino é explicada de maneira diferente. Por que Deus predestina? Porque Ele sabe quem vai aceitar. Ou então, no calvinismo, Deus decidiu. E eu acho isso muito mais emocionante. Você já pensou? Deus está lá, batendo papo com seu filho e com o Espírito, lá no conselho da Trindade, muito antes da terra existir. E ele diz para os outros assim: eu quero a Maria, eu quero o João, eu sei que eles vão sofrer um pouco na terra quando eles existirem, porque eles vão ser perseguidos, eles vão ser debochados por crerem em mim, por confessarem a mim. Mas eu vou dar para eles a bênção da eternidade. É forte demais. Quando eu penso que foi intenção de Deus que a gente fosse resgatado, nominalmente, gente, nominalmente, não é por atacado, é avarejo. Aqui, lá. Então, a gente diz assim: a igreja está morrendo. Não está morrendo, porque Deus continua chamando os seus. Do mesmo jeitinho, o povo muda, mas eu não mudo. Acho que é interessante só reforçar que a salvação é fruto da graça de Deus apenas, não temos mérito nenhum, mas o salvo, a pessoa salva, né, ela é salvo também para realizar boas obras. Acho que é importante dizer isso. O que é boas obras? É cumprir aquilo que o Senhor, os desígnios que Ele fez para nós, né? Então, o crente não é só daquele que deve sentar ou deitar numa rede. Eu fui salvo. Ele tem boas obras para fazer. Não que as boas obras vão levá-lo à salvação, mas é fruto da sua salvação, né? Não, eu vou dizer isso nas próximas 4 horas. Né? Eu queria ler com vocês, então, o que a nossa confissão de fé diz. E eu não vou explicar porque o tempo precisa ser remido, mas olha, o que são as boas obras para o crente? Nós somos acusados disso,
Nós somos acusados disso. Os presbiterianos acham que a salvação é mediante a fé e eles não se preocupam mais com boas obras. É claro que a gente se preocupa com as boas obras e a gente vai entender o que são boas obras de acordo com a nossa confissão de fé. Primeira coisa, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, isso era um ataque, na confissão de fé, era um ataque ao catolicismo romano da época. As pessoas impunham ritos para o crente seguir como boas obras, e a confissão de fé diz assim, é o que Deus determina, não é o que as pessoas determinam. Quando o bispo Edir Macedo determina que os seguidores têm que complementar com o dízimo, ele está impondo uma tradição humana e Deus não legislou sobre isso. Heresia, né? Heresia, né? Entendeu? A congregação cristã no Brasil diz o seguinte, que se você não se batizar nas águas dela, você não é salvo. Então nós todos aqui somos um bando de hereges, todos nós enganados. Segunda coisa, estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham, no fim, a vida eterna. Aquilo que o presbítero José Carlos acabou de dizer. Nós somos salvos por Deus para manifestar a glória de Deus. Nós não somos religiosos. Nós somos ativistas. Então, onde a gente for, a gente vai incomodar as pessoas com o Evangelho. Onde a gente for, a gente vai exercer misericórdia. Onde a gente for, a gente vai pagar o mal com o bem. Onde a gente for, não importa que a gente seja chamado de idiota. Isso é boas obras. Isso é boas obras. O crente que permanece neutro, que ninguém sabe que ele é crente, está fazendo mal a si mesmo e aos outros. Ele precisa ser identificado como uma pessoa diferente. E olha, não existe coisa melhor do que um colega de serviço chegar e dizer assim, eu sei que você é crente, eu sei que você não se mistura com as coisas que o grupo aqui faz, eu queria pedir que você orasse por mim. Oh, que alegria! É isso que eu vou fazer, eu vou cuidar de você. Aliás, eu já tenho feito isso por sua vida. O meu trabalho aqui é apertar parafuso, mas eu queria te dizer que o seu nome está na minha lista de oração. Eu clamo a Deus todo o tempo por você, para que Deus transforme a vida como transformou a minha. Isso é boa obra, dentro da palavra. Terceira coisa, o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados,
é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Eu vou traduzir isso. Pedro passou por um paralítico, parou e disse: olha para mim. O rapaz olhou e disse: em nome de Jesus, levanta. Ele fez isso pelo poder dele ou pelo poder do Espírito? Tem coisa, gente, que nós sabemos fazer, mas tem coisa que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Vale. Fale isso para a pessoa. Às vezes é recado assim. Às vezes é recado assim. Você nunca sabe. Na medida que você está na comunhão do Espírito do Senhor, Ele diz: chegou a hora. Chegou a hora. Fale, faça, atue. Então, um crente em Cristo Jesus precisa entender que a sua vida, a partir da sua conversão, é uma vida dependente do Espírito Santo e da palavra toda hora. Não existe um tempo em que ele é simplesmente racional. Ele é um crente, ele está na graça. E por conta disso, ele pode ser conduzido pelo Espírito da graça. É uma relação mística com o Senhor. Vamos caminhar. Tem mais alguns aqui, porque o capítulo de boas obras da confissão de fé é grande. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. É a tal história do servo inútil. Você precisa ter a consciência de que, mesmo obedecendo a Jesus todo o tempo, você ainda é uma pessoa limitada. E as suas obras, ainda que contabilizadas para galardão, elas não são de jeito nenhum eficientes para salvação. Não é? A próxima: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir. Em infinita distância que vai de nós a Deus, e a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque como boas procedem do Espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois de que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Isso é um pouco o reforço do anterior. Faltam só mais dois, esse e um outro. Não obstante, o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo as pessoas dos crentes, também são aceitas nele as boas obras deles, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. No Sermão do Monte, Jesus disse assim: quando você der uma esmola,
A tua mão direita não sabe o que vai à esquerda, ou a esquerda não sabe o que vai na direita. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Há uma frase dos Provérbios que é muito interessante para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de retorno. O que você achou da aula? Não é exatamente para ganhar elogio, é para saber se eu comuniquei. Mas isso é confundido com busca de elogio. E uma vez, eu li um texto que me descadeirou. A pessoa que investiga a própria glória não tem glória. Jesus disse assim: olha, os fariseus, os escribas, são pessoas que querem, pelas suas obras, mostrar que são espirituais. Eles já receberam a sua recompensa e foi o elogio das pessoas. Vocês não façam isso. Vocês façam para Deus elogiar naquele dia. Já pensou? O Senhor chegando para você e dizendo assim: vinde, bendito de meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Você estava ali, fazendo a sua parte, ainda que de maneira imperfeita, mas na misericórdia dele, ele considera. Por último, as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como a outros, contudo não, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Quem fez o relógio? Foi crente ou incrédulo? Não interessa. Mas fazer o relógio não é suficiente para salvar a pessoa. E não vai ser contabilizado, ainda que todo mundo tenha relógio. Quem fez a vacina contra a poliomielite? Não importa. Beneficiou a milhões de pessoas. Pois é. Isso não será suficiente para a pessoa ser salva. O que vai ser suficiente para a pessoa ser salva? Crer em Jesus Cristo e na sua obra. E aí, responder durante a sua caminhada cristã, imitando Jesus naquilo que fizer. Então, crentes presbiterianos não são donos da verdade, mas devem saber que tem muito trabalho pela frente, até o fim de suas vidas. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, eu quero ser uma pessoa que demonstre pela minha vida cotidiana que eu confio no sacrifício de Jesus. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por este grupo de irmãos e irmãs que está aqui. Agradecemos por aqueles que, de algum modo, vão acompanhar isto que dissemos na transmissão. Suplicamos a Tua graça sobre cada um de nós, porque entendemos, nosso Pai, que nossas obras, ainda que feitas com a melhor das intenções, jamais agradariam o Teu padrão de santidade, o Teu padrão de glória, o Teu padrão de perfeição, o Teu padrão de pureza.
Entretanto, nós te louvamos, porque um dia, mediante a fé, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o Senhor transformou a nossa vida para sermos teus filhos no meio de uma terra que precisa do Evangelho. Numa terra em que as pessoas estão desesperadas, desnorteadas e desqualificadas para a vida eterna, porque não têm a Cristo como seu Senhor. Nós suplicamos que o Senhor nos torne teus agentes operosos, eficientes, sob a liderança do teu Espírito e da tua palavra, para pregarmos o Evangelho por meio de ações, por meio de respostas, por meio de posicionamentos. Abençoa cada um de nós, abençoa nossas famílias, cura os enfermos, restaura os endurecidos, fortalece a igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Deus lhes abençoe. Desculpe, eu sempre passo do horário, né? É que eu falo demais, a saudade é tanta.